Segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, nós temos assim: O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Então foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei um grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém. Amados, esse texto vai servir de base para a nossa reflexão bíblica desta noite. E eu quero falar um pouquinho sobre qual é a sua segurança. A verdade é que o povo de Israel estava ameaçado por um outro povo, a Síria, que tinha uma condição bélica muito maior força militar, e ampla condição de dominar, escravizar e subjugar Israel. Mas eles não conseguiam fazer isso, porque todas as vezes que eles planejavam ações contra Israel, Eliseu, profeta de Deus, homem de Deus, avisava o rei de Israel, e o rei de Israel agia então conforme a orientação de Eliseu e não caía nas investidas sírias. E isso aconteceu algumas vezes, de modo que o rei da Síria diz: Epa, tem traíra aqui no meio. Tem alguém aqui que, na verdade, é um infiltrado. Vocês não vão me revelar quem é? Será que a gente não consegue nem resolver isso? E é muito interessante a resposta que é dada pelo staff dele. Não, você está enganado, não é isso não. Mas então o que é? É que tem um homem de Deus lá do outro lado. E até as coisas que você combina em segredo aqui, no
no escritório fechado, ele revela para o rei de lá. Então, tudo que a gente faz dá errado. É assim, é assim. Então, tá bom, então vamos pegar esse cara, né? Pega esse cara e resolve o problema. É o que eles tentam. Ele investe, localiza onde está Eliseu. Eliseu não estava escondido nem nada, era figura pública em Israel. É fácil localizar, e eles vão e cercam. E quando amanhece o dia, eles fizeram essa movimentação à noite, é tipo a Polícia Federal, 6 horas da manhã dá o bote na casa de alguém assim, tudo foi planejado já, e 6 da manhã, aí o japonês da Federal chegava na casa de alguém, 6 da manhã, o servo de Eliseu acorda e entra em pânico. Por quê? Porque ele percebeu que eles estavam cercados. Cercados. E Eliseu de boa. Eliseu bem de boa, bem tranquilo. Não estava nada aflito. Não estava desesperado, não estava ansioso, não estava nada. Estava bem demais. E é revelado por que a mesma cena, um reagia de um jeito e outro reagia de outro. Um se comportava de um jeito, o outro se comportava de outro. Por que Eliseu estava em paz e o seu servo não estava? Porque quando Eliseu pede a Deus que revelasse a Geazi o que ele estava vendo, ele vê o quê? Proteção de Deus, cuidado de Deus, ação de Deus. E ele entende, então, o que Eliseu tinha dito. E o que Eliseu disse? O que ele disse? Pode falar. Não? Gravaram não? É a frase desse texto. Exatamente. Os que estão conosco são maiores. Por que só Eliseu viu isso, irmãos? Por que Geazi não teve a percepção do cuidado e da proteção? Por que naquele momento, que era um momento assim que toda a circunstância parecia contrária, e parecia que a vaquinha tinha ido para o brejo, um sininho e tudo, por quê? Fé, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, visão a partir de Deus. Quero conversar com você e meditarmos um pouquinho, depois a gente vê o desfecho, mas esse momento para mim é um momento assim, talvez que eu mais me veja dentro do texto, porque eu, diferentemente eu me vejo como Geazi, eu me vejo como servo, eu me vejo que diante de circunstâncias que eu olho, as circunstâncias naturais, elas estão a um cerco e eu começo a ficar ansioso, eu começo a ficar com medo, e muitas vezes, até mesmo o cerco é algo ainda que a minha mente criou, que o meu coração alimentou, que eu construí. Nem é uma ameaça real. Aqui era. Mas muitas das crises desse tempo nem são ameaças reais. Talvez o maior símbolo da segurança que cai de imediato seja a queda das Torres Gêmeas. Algo até aquele momento inimaginável, era um símbolo de poder, de riqueza, de autoridade, de prosperidade, de força. O mundo inteiro estava ali dentro daquelas torres, representado em negócios de muitos milhões de dólares e com tantas pessoas, e veio ao chão. E nós continuamos muitas vezes dirigindo a nossa vida para tentar construir segurança nas coisas, para tentar encontrar e dizer para nós mesmos: agora você pode, minha alma, descansar segura, a minha alma agora você pode estar segura, porque olha só o que eu já construí para que você tenha sossego, tenha paz. A ideia que nos dirige muitas vezes nessa vida é essa. De que se nós tivermos tais e tais e tais conquistas, tais e tais e tais coisas, se nós tivermos a casa tal, o carro tal, o dinheiro
X ou Y, se nós fecharmos o negócio tal, se nós conseguirmos o cargo tal, se nós tivermos esse tipo de conquista, então nós estaremos o quê? Seguros. Aí nós estaremos seguros. E aí nós daremos uma segurança para a nossa família. Para usar um discurso bem masculino. Dar segurança para a família. Estou pensando nela, estou pensando neles. E aí nós vamos poder então dizer, olha, sou bem-sucedido. Sou bem-sucedido, porque agora eu estou seguro e eu posso dar segurança para as pessoas que eu amo. Irmãos, primeiro, eu não quero aqui ter um discurso franciscano, que não é meu. Não tem nenhum problema em você ter conquistas profissionais, e você ter um carro melhor, uma casa melhor, e você ascender dentro da empresa, ou o seu empreendimento crescer e acontecer. Não tem nenhum problema com isso, e o problema, e eu não quero ser confundido querendo criar um problema onde não existe, porque a gente já tem problema demais para ficar criando problema. E nós já criamos problemas demais, eu não quero ser mais um a criar problema para você. Mas eu quero ser bem assertivo. É que a palavra de Deus, de capa a capa, nos revela que isso jamais nos dará a segurança que a nossa alma precisa. Você quer se frustrar e quebrar a cara? Esse é o caminho. Siga o sonho americano, que é o sonho brasileiro, que é o sonho ocidental. Lugar das oportunidades. Todos terão oportunidades. Todos terão ascensão. Todos conquistarão e encontrarão então descanso. Terão a sua recompensa. Não terão mais medo. Serão felizes. Serão felizes. Há poucos anos atrás, a Europa teve uma crise econômica mais acentuada. A Espanha, sobretudo. E eu tenho duas pessoas que moram na Espanha, e a gente conversando na época um pouquinho sobre isso, ele estava dizendo da crise na Espanha, né? O cara tinha 3 carros, agora tem 2, o que tinha 4 tem 3. É uma crise completamente diferente quando a gente tem crise por aqui. Porque é uma crise num país com condições melhores que o nosso, mas é crise, é perda, é dano, é dificuldade, é retrocesso, recessão. E aí a gente brincava, puxa, nós estamos precisando de uma crise assim. Uma crise dessa que nós estávamos precisando por aqui. Aonde que está a sua segurança? O que você vê que te dá segurança? Eliseu viu a proteção de Deus sobre a sua vida, e isso lhe deu segurança. O que Eliseu viu foi o cuidado de Deus. O que Eliseu viu é que ninguém pega um servo de Deus de surpresa, porque Deus vela pela vida dele. Que mesmo quando se vem às escuras, e mesmo quando se vem pela madrugada, e mesmo quando acontece de súbito, que pode surpreender a todos, mas jamais surpreenderá esse Deus. Porque esse Deus cuida dos seus em todo tempo. A visão que traz segurança para o coração de Eliseu é a visão da proteção, do cuidado e da soberania de Deus, irmãos. É por isso que Eliseu está em paz. Eu ouvi uma vez um sermão, até de um amigo, ele estava pregando um sermão, e ele falou que a visão dele, e passou a ser minha, aquilo entrou na minha mente, é plágio dele, do pastor Luciano. Ele falava que ele via uma varanda, e Eliseu estava na cadeira de balanço. E o servo dele ficou em desespero, em pânico. E Eliseu sequer parou de balançar a cadeira, porque ele estava em paz. Estava em paz porque ele via o cuidado de Deus, a soberania de Deus. Sua confiança estava em Deus. E ele não seria presa das circunstâncias. Quantas vezes, irmãos, nós temos tanto,
Nós temos tanto e não estamos em paz, e não estamos felizes, e não estamos realizados. E algo ruim começa a tomar conta do nosso coração, e sentimentos ruins começam a querer morar dentro da gente, e pensamentos que nada tem a ver com Deus, pensamentos que são de morte, começam a querer habitar a nossa mente, porque a gente começa a se frustrar com coisas que não faz sentido algum quando são olhadas à luz do Evangelho, quando são olhadas à luz da eternidade, quando são olhadas à luz do propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Nós estamos arrumando problema para nós mesmos, nós construímos, nós construímos algo assim de ouro, só que é uma prisão e nós ficamos dentro dela. Qual que era a segurança de Jesus, irmãos? E qual que é a segurança que Jesus ofereceu para os discípulos que ele chamou? Fica pensando sobre isso. Quando ele chama os pescadores, quando ele chama os 12, não só os pescadores, qual foi a segurança que ele ofereceu para eles? A presença dele, gente. Às vezes a gente brinca com essa coisa de que vende na rua, a garantia sou eu. O cara vende aquele negócio, não, mas e se der errado? Não, cara, eu estou aqui todo dia, a garantia sou eu. Garantia que nada, né? Aquela que eu não tenho. Jesus é a personificação disso. Sua garantia sou eu, irmão. Estou te chamando, está comigo. Eu cuido de você. Eu sou responsável pela sua vida. Eu te protejo. Eu te guardo. Eu te sustento. Eu te ensino. Eu te perdoo. Enquanto a nossa garantia não for Jesus, nós sempre viveremos uma vida aquém, uma paz aquém daquela que é prometida por Jesus. Porque aquela paz que excede todo entendimento que ele promete, ela é fruto dessa relação com ele. Semana passada nós vimos algumas imagens e ouvimos um pouquinho de um relato sobre a igreja sofredora ao redor do mundo, especialmente na Índia. São muitos os relatos de lugares onde a igreja é perseguida, onde a igreja é sofredora, de reuniões secretas. E quem tem a oportunidade de participar de encontros como esse, normalmente missionários, e às vezes missionários ocidentais, eles têm uma narrativa semelhante. O cara sai de madrugada, no escuro, e vai para um canto, e alguém vai encontrar com ele, não é nem para ele perguntar o nome, apenas fazer o que o cara vai dizer para fazer, e essa pessoa pega, o leva, e eles vão saindo daquele, se for aldeia, do centro da aldeia, se for uma cidade, vão para um lugar mais ermo, e de madrugada, e eles encontram com um grupo de pessoas numa casa, e só tem uma luz acesa, e tem alguém vigiando um pouco o entorno, porque a igreja perseguida e sofredora estará reunida ali dentro. Qual que é a segurança daqueles irmãos? Qual que é a segurança deles? E invariavelmente eles vão orar, e eles vão se reunir, e eles vão passar tempo orando. E invariavelmente na oração de cada líder das igrejas que se reúnem ali clandestinamente nas casas, igreja nas casas, eles vão agradecer a Deus, porque Deus tem sido a proteção deles em meio à perseguição, à tribulação. O coração deles vai estar tão grato a Deus. Porque cada dia que se vive num ambiente hostil como aquele, a sensação de gratidão ao Senhor aumenta exponencialmente. E talvez isso nos falte, irmãos. Quem tem conforto demais, quem está tão bem instalado, quem está com tanta liberdade, talvez perca essa essência maravilhosa de que se nós estamos de pé, se nós estamos com saúde, se nós estamos guardados, é porque Deus tem agido com sua graça dia após dia. Qual que é a segurança deles?
a mesma sua, não se engane. É que isso é mais visível para ele, porque o ambiente de perseguição torna mais visível para ele. Irmãos, por que aquele grupo se reúne e às vezes não tem nem a palavra inteira, tem fragmento da palavra, tem livros, não tem nem a Bíblia toda, e eles se reúnem ali, eles vão agradecer a Deus porque eles têm parte da palavra. Parte da palavra. E nós temos Bíblia de tudo quanto é jeito hoje, gente. Bíblia disso, daquilo. Tudo. Mas eu não sei se a gente tem leitores da palavra, gente que ama a palavra. A gente tem Bíblia demais e leitor de menos, livro demais e leitor de menos, acesso à informação demais e reflexão de menos, muita informação e pouquíssima reflexão. Quando eu olho esse texto e o texto avança, Eliseu faz um pedido a Deus, Deus responde, e aqueles homens ficam cegos, e Eliseu leva-os para o centro, para a capital do reino. E lá Eliseu ora e eles voltam a enxergar. E quando eles voltam a enxergar, eles eram mais ou menos como um corintiano que foi levado para o centro da Mancha Verde. E ele está com a camisa, bandeira. É mais ou menos isso. Ele é um flamenguista, foi levado e soltaram ele assim, lá em São Januário, no meio da Tove. Aí ele desperta, ele olha ao redor, tem um mar de vascaínos. É disso aí para lá, irmãos. Esse é o melhor que eu consigo chegar dentro da nossa cultura. E o rei, e eu me lembrei muito da Silva, quando eu li. Não por causa do rei, não vai querendo ficar crescendo muito, não. O rei tem um diálogo com Eliseu, ele diz assim, nós vamos fazer com ele, pai. Ele chama Eliseu de pai. Nós vamos fazer com ele, pai. Doido para trucidar os caras. Doido. Não matar, não fazer. E Eliseu tem uma reação. O que tu matar na batalha está bem morto. O Eliseu diz, ó, na guerra é guerra. Aqui não, isso aqui não é guerra. Aqui não tem guerra. Aqui tem soberania de Deus. Aqui tem um Deus que controla todas as coisas. Aqui tem cuidado de Deus. Aqui tem ação de Deus de proteção sobre a sua vida, a minha vida, mas sobre todo esse povo que nos rodeia aqui. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos dar água, vamos dar comida, vamos cuidar deles, nós vamos liberá-los. Para que eles saibam que eles não estão diante de um grupo de pessoas qualquer. Mas esse povo aqui é povo diferente, é povo guardado, protegido, é povo cuja segurança é Deus. O rei entendeu bem a mensagem, porque o texto disse que era para oferecer água e depois deu um banquete logo. Aí assim, beleza. E já ofereceu um banquete daqueles. Os caras passaram bem demais, irmãos. Passaram bem demais. E voltaram. E aí eles perderam a coragem, a vontade e o desejo de fazer uma nova incursão de ataque naquele momento. Qual foi a segurança deles? Deus. Quem lhes foi por socorro? Deus. Quem fez o que eles não teriam nenhuma condição de fazer por si mesmos? Deus. Para que a glória seja toda de Deus. Mas glorificar a Deus do povo que já o conhece não é tão difícil. Mas para que a glória de Deus se manifeste ao outro povo que ainda não conhece. Para que a glória de Deus se manifeste no meio da igreja, mas se manifeste fora da igreja, a partir do cuidado que Deus tem com o seu povo. Se Deus quer e merece ser glorificado, e Ele será glorificado em todas as nações. Todas as nações. Esse é o propósito eterno dele.
o seu nome será exaltado, o seu nome será glorificado. E Ele cuida de nós, Ele cuida do seu povo, não porque nós sejamos melhores, porque nós em nada somos melhores. E não para nós guardarmos isso para nós, mas que é para que a glória dele se manifeste, o nome dele seja exaltado, a bandeira dele seja colocada. Quero encerrar a minha fala, quero concluir a minha fala, fazendo algumas questões, algumas colocações. Semana passada, um exemplo que o pastor trouxe, eu esqueci o nome do livro, é até um clássico de missões. Quando ele fala de servir, quem estava aqui vai se lembrar que os povos não alcançados têm a relação de como, quando Jesus multiplicou pães e peixes, assentou todo mundo na grama, e aí os discípulos começaram a servir. Quando chegou aqui na quarta, como se fossem vocês aqui, os discípulos começaram daqui para lá. E aí quando chegou na quarta fileira, o pessoal da primeira fileira levantou a mão e disse: nós já acabamos, tem bis? Aí eles voltaram para oferecer o bis para o pessoal da primeira, segunda, terceira. E quando eles chegaram na quarta fileira, tem mais? E eles nunca chegavam no fundo. Paixão pelas almas. Muito obrigado, Dário. O Dário é esse meu consultor mesmo, irmãos. Ele senta aqui e ele me dá essa dica toda. Paixão pelas almas, Oswald Smith. Mas o crédito é todo do Dário. E eu quero fazer um recorte aqui para... O Dário me permite fazer isso agora. O Dário anota muita coisa aqui, irmãos. Você vai ver o Dário num caderninho, uma agenda, umas anotações. Você sabe quando a igreja perseguida se reúne lá nessa casinha de madrugada, escondida, quando alguém vai ministrar a eles, o normal é eles registrarem tudo. Você vai dizer, para quê, pastor? Eles não têm memória ruim? Não. É porque eles querem aprender de tal jeito para multiplicar aquilo que eles aprenderam para os lugares onde eles vão voltar. Sede da palavra, mas não somente para si. Porque tem toda uma igreja que precisa ser edificada e eles se sentem responsáveis por isso. O modo como eles se relacionam com a palavra, e às vezes nem tem o que você tem. Só um recorte, quero voltar. Eu não sei se você consegue perceber, irmãos, num dia como esse, em que a gente celebra o Dia das Mães aqui dentro da nossa cultura. Eu não sei se você consegue perceber que muito mais, à medida que a gente vai colocando a nossa segurança em Jesus, nós poderíamos viver com tão menos e de forma mais simples e ter um olhar tão mais colocado nas pessoas que pouco têm, nada têm, não tem o que você tem em abundância. E de que esse é de fato um chamado para mim e para você, porque esse é um chamado do Evangelho, esse é um chamado do Senhor para nós. Enquanto a gente vive correndo atrás de uma falsa realização, enquanto a gente vive correndo atrás do vento, enquanto a gente vive correndo atrás de poder, de dinheiro, de status, gastando o melhor tempo da nossa vida, os melhores recursos da nossa vida, nos gastando por conta disso que nos consome demais, excessivamente, nós vamos perder tantas oportunidades de irmos ao encontro de pessoas que aguardam você e eu. Eles aguardam a igreja de Jesus ir ao encontro deles. Eles vão te receber bem? Possivelmente não vão te receber mal ainda. Eles vão, não. Mas quando eles encontrarem Jesus através da sua vida, aí faz toda a diferença. Eu queria que cada dia que você comesse um banquete, que cada vez que você comesse uma picanha, que cada vez que você comesse um salmão, que cada vez que você comesse uma batatinha frita, que cada vez que você comesse um arroz com feijão, que cada vez que você dormisse num lugar que tem cobertura, que cada vez que você tomasse banho num chuveiro quente, que cada vez que você abrisse sua despensa e olhasse o que tem ali, que você percebesse que Deus cuida de você e Ele te chamou para cuidar de pessoas que têm menos que você.
Se a nossa segurança for Jesus, se a nossa segurança de fato é Jesus, como nós dizemos, nós podemos viver com menos e atingir o coração de pessoas por amor a Jesus. Por amor a Jesus, irmãos. Para a glória de Jesus. Enquanto a nossa segurança estiver em todas essas coisas, nós teremos muita dificuldade de sermos relevantes na sociedade. Porque nós caímos na mesma armadilha daquele a quem nós queremos servir. Enquanto nossa vida estiver presa só nessas coisas, nós viveremos um evangelho atrofiado, enfraquecido. Porque a essência do evangelho é depender de Deus. A minha vida não é mais minha, a minha vida é tua. E o Senhor faz do jeito que quiser. Isso não é irresponsabilidade, isso é fé, isso é relacionamento com Jesus. Isso é andar com Deus. Ser discípulo de Jesus. Enquanto nós nos reunirmos aqui e tivermos tantos programas na igreja, programas para as mulheres, programa para os homens, programas para as crianças, programa para adolescentes, programa para isso, programa para aquilo, e isso não é ruim. O que eu não sei é se isso é o melhor. Você vai, mas se não é o pastor da igreja que está conduzindo isso tudo, esse é o maior problema, irmãos. Você vê a crise da pessoa. Porque muitas vezes a gente, por estar fazendo coisas boas, nós perdemos de vista o que é melhor, e o bom acaba nos enganando e sendo colocado como uma cortina de fumaça, quando nós deveríamos estar fazendo o melhor. E o que é melhor? O melhor é mudar a nossa cosmovisão, o melhor é mudar a nossa ideia de nós mesmos, da sociedade, de Deus, para nós não cairmos nessa armadilha absurda que acharmos que as coisas são a nossa segurança, e elas nunca poderão ser segurança para ninguém. Mas elas enganam bem até que a morte chega. E aí já não conseguem enganar mais, como tudo que o diabo faz. Como todo o engano do diabo. Eu estava adorando a Deus com os irmãos aqui. Sentado em pé ou sentado aqui à frente na primeira fileira. Ou seja, eu posso pedir bis, estou na primeira fileira. E hoje à tarde eu estava vendo um pouco do jogo do Flamengo. Para minha tristeza, o Flamengo perdeu. Nós continuamos líderes. E veio uma coisa que, assim, eu tinha ouvido uma pessoa pregar e ela tinha falado um pouco sobre isso, e veio no meu coração, irmãos. Tem gente no estádio de futebol olhando uma meia dúzia de perna de pau jogar, que grita mais, que canta mais, que se solta mais. E eu não estou falando de jeito de corpo, não. Ele está se expressando com muito mais amor, vontade, desejo. Muito mais entrega. Sei lá quanto que está o ingresso hoje para a Série A, mas não é barato, irmãos. Não é barato. Eu não sei quanto está. Se alguém souber, pode até me falar. Eu não sei. Mas não é barato. O cara pagou caro para aquilo. O jogo vai começar às 4 horas, ele chega lá 2h30, irmãos. 2h30, 3 horas, ele está chegando. Ele leva o filho. Ele comprou a camisa para o filho, ele comprou a caneca para o filho, ele comprou não sei o que para o filho, ele comprou não sei o que. Se fosse contabilizar o quanto tem de gasto ali, só naquele evento de 2 horas. A expressão de amor, a expressão de generosidade, a expressão de entrega, ela muitas vezes parece mais presente num estádio de futebol, numa arquibancada de futebol, do que dentro do povo de Deus. Para nossa vergonha. Você fala, pastor, você queria que tivesse bandeira gritando? Eu sei lá, se tem que ter bandeira, se tem que ter grito, eu não sei. Se quiser gritar e trazer bandeira, se for para a glória de Deus, também não tem problema não. Se quiser ficar quietinho também não tem problema. Eu acho que Deus está se lixando para isso. Você está falando de entrega, gente. Estou falando de gente que dá migué para chegar no culto, chega meia hora atrasado, porque na verdade é ruim para ele estar aqui. Porque não faz sentido para ele estar aqui, está cumprindo tabela.
Estou dizendo de gente que tem dificuldade para entregar. Para entregar, para ofertar, para entregar. Estou dizendo dessas coisas que são essenciais e que não faz sentido a gente ser povo de Deus e estar numa miséria dessa. E isso passa, irmãos, por aquilo que a gente tem construído como segurança para a nossa vida. O dia que de fato nós quisermos viver uma vida conforme Jesus nos chama para viver, do jeito que Ele ensina que seja vivido, nós encontraremos a paz acima das circunstâncias e ninguém vai tirar isso de nós. E muitas pessoas serão saradas pelo simples fato de viverem a vida com Jesus como ela deve ser vivida. Você vai economizar remédio, você vai ter médico indo na falência agora, porque vai tirar todo mundo do tratamento, vai tirar um monte de coisa das pessoas. Eles vão ficar assustados exatamente porque você foi tratado com misericórdia pelo próprio Deus, e você foi tratado com perdão pelo próprio Deus, e você está vivendo o evangelho na raiz, conforme ele precisa ser vivido. Você fala, mas o pastor dizendo, ninguém vai ficar doente? Não, vai ficar doente, mas essas bobeiras que nos adoecem não vão estar mais presentes. A gente vai ter a doença que Deus permitir que tenha. Se Deus permitir, fica doente. Se Deus permitir, cura. Mas a gente não vai ficar arrumando sarna para se coçar, porque a nossa projeção é outra. Eu quero encerrar a minha fala. Convidar você para uma reflexão. Uma reflexão. Qual que é a sua segurança? Você perder tudo, filho. Porque quem está em onde tem irmãos nossos, onde a igreja é perseguida, é o que acontece com eles, perdem tudo. Mas como é que eu vou perder tudo? É o que acontece com um monte de cristão todo dia no mundo. Qual vai ser o motivo da sua adoração, da sua oração e da sua santificação? Se nós tirássemos essas cadeiras acolchoadas, o ar-condicionado, se nós tirássemos essa banda, qual o motivo que você teria para vir aqui? Se nós tirássemos o microfone, tirássemos essa estrutura toda, e ela nos faz bem, irmãos, eu não estou querendo tirar nada agora não, mas só para pensarmos um pouquinho, a gente consegue vir aqui e se reunir como iguais ao redor de uma palavra que nós acreditamos que ela é o alimento para a nossa vida e guia, para adorarmos juntos a Deus com simplicidade, porque a nossa alma precisa e se alegra disso. Olhando para frente com esperança, acima das circunstâncias, porque há um Deus que cuida de nós, é Senhor das nossas vidas, e Ele vai nos guiar com a sua boa mão, e guiar os nossos filhos e filhas com a sua boa mão. Isso é o que cremos. Se isso é o que cremos, nós somos igreja de Jesus, porque só a igreja de Jesus crê assim. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Como é que você recebe a palavra dessa noite? Como é que essa palavra encontra o seu coração? Que diferença que essa palavra vai fazer na sua segunda-feira? Que diferença que essa palavra vai fazer no seu casamento, na criação dos teus filhos, no teu trabalho? Que diferença que essa palavra vai fazer no desenvolvimento da tua profissão? Que diferença que essa palavra vai fazer no seu coração? Qual é a sua resposta? O que você diz para Deus diante daquilo que Deus lhe falou nessa noite? Qual é a sua resposta para Deus? Senhor, eu quero aprender, Deus.
Deus, eu quero aprender a viver essa dimensão mais profunda do Teu Evangelho, do Evangelho do Teu Filho Jesus. Deus, se a Tua boa mão estiver sobre a minha vida e o Senhor me permitir, possivelmente eu irei alcançar mais uns 20, 25 anos da minha vida, Deus. Eu não quero chegar lá no final sem ter aprendido isso, Deus. Eu não quero chegar no final sem ter domado a morte. Eu quero rir dela, Deus. Eu não quero chegar no final, Deus, olhar para as minhas filhas e me alegrar apenas porque elas estudaram, se formaram, estão trabalhando. Eu quero que elas cresçam nesse mundo, Deus, para fazer a Tua vontade. Eu quero que elas façam diferença na geração delas, Deus. Eu quero que elas amem ao Senhor antes de qualquer coisa, Deus. E eu sou igual a todo mundo que está aqui, que é pai, que é mãe, que desejam essas mesmas coisas que eu desejo, Deus. E eu não quero viver uma vida aparente contigo, eu não quero viver uma religião contigo. Porque o Senhor nunca propôs isso, Deus, e a gente fica criando essas coisas. Eu quero com os meus irmãos que aqui estão, Deus, viver um evangelho na essência, um evangelho com profundidade, viver uma vida com o Senhor, Deus. Desfrutando daquilo que Eliseu desfrutou nessa circunstância. Olhando além das circunstâncias, além do material, vendo Tua proteção, Tua graça colocada dia após dia sobre as nossas vidas. Porque o Senhor é Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. Porque somos povo Teu e o Senhor zela pelo Teu povo. Faz-nos desapegar dessas coisas, Deus. Não permita, Deus, que a gente tenha uma paixão maior por um clube de futebol, por um atleta, por qualquer coisa nessa vida, ao invés de adorarmos ao Senhor e amarmos ao Senhor. Não permita, Deus, que a gente fique à mercê de nós mesmos, dos nossos gostos e paixões. Mas levanta um povo, Deus. Levanta um povo aqui, Deus, que queira mais, que queira entregar aquilo que custa entregar, que queira doar aquilo que dói, Deus, não aquilo que sobra. Que queira doar e entregar aquilo que é mais importante. Que queira dedicar tempo às pessoas, por amor do Teu nome. Que queira se gastar por pessoas que estão cheias de problemas e muitas vezes são chatas mesmo, Deus. Mas por amor do Teu nome, e a gente é tão chato contigo também, Deus. Deus, tira de nós essa falsa ideia, essa ilusão diabólica, que a nossa segurança está numa conquista material. Tira de nós isso, Deus. Mas que toda a nossa conquista, tudo que o Senhor nos der, Deus, toda a prosperidade, tudo, Deus, seja entregue não à igreja ou ao pastor, mas seja colocado aos pés da cruz do Teu Filho. Porque nada nós podemos fazer sem o Senhor. E todas as boas coisas
que alguém possa imaginar que fazemos, é porque elas já foram preparadas de antemão pelo Senhor para que nós fizéssemos. Então é tudo teu, Deus, é para a tua glória, é para a tua honra, é para teu louvor, é para que o teu nome seja exaltado entre nós e em todos os lugares desse mundo, em especial, Deus, nos últimos bancos. Em especial, Deus, nos lugares desse mundo, que as pessoas não têm as oportunidades que nós temos aqui. Não têm a oportunidade de comer o que comemos, de vestir o que vestimos, de morar onde moramos. Mas, sobretudo, Deus, elas não têm a oportunidade de adorar o Deus que nós adoramos. Levanta-nos como resposta, Deus. Sustenta cada um aqui, Deus. Sustenta cada um aqui na fé, caminhada contigo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém.